que nós estamos aqui nessa noite. Temos uma ordem e um convite feito para o exercício dessa ordem é irrecusável. Essa ordem, afinal de contas, quem deu foi o dono da obra. E em nome dele estamos aqui. Desde o começo desse culto, ouvimos falar dele. Ninguém fugiu do tema central que é Jesus. E não será diferente comigo. Agradeço a Deus pela vida do Mundial que nos lançou o convite, pela vida do presbítero Edivan, o dirigente desta congregação, Moisanias, todos os obreiros, a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu fico feliz pela vida do Jamerson. O Jamerson é fruto de perseverança em oração. Muitas pessoas, quem sabe até eu, no momento de fraqueza, poderia olhar para o Jamerson e dizer, como em respeito a mim foi dito algumas vezes no passado, não tem mais jeito. Mas o Deus maravilhoso que a gente segue, Deus, ele contraria o homem. O homem faz as suas observações, faz as suas avaliações e precipitadamente chega às suas conclusões. Mas Deus é diferente. Está escrito que ele pega aqueles que não são para tornar a ser alguma coisa. E eu peço a Deus que ele continue sustentando Jamerson. Jamerson é uma história de misericórdia de Deus, de oportunidade que Deus deu, e esta oportunidade ele não perdeu. A mãe dele, ele mesmo faz questão, Jamerson, de testificar, e isso serve para nós. Quantos pais dentro de nossas igrejas quase nem dormem à noite? Por qual razão? Preocupado com seus filhos, que estão vagando por terrenos, a qual causa sofrimento e posteriormente pode causar o sofrimento eterno. O que fazer numa hora dessa? Desesperar-me? Jamais. Jamais podemos nos desesperar ante a uma situação que em dado momento pode sim nos causar tristeza, mas desesperança nunca. Quantos dos nossos pais estão sofrendo? Mas eu quero dizer uma coisa: o Deus que nós servimos, o Deus que você segue, ele é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Talvez alguém possa olhar para o seu filho, evitá-lo e logo concluir o destino dele. Não se preocupe, continue dobrando o joelho, continue apresentando a Deus, não desista, não deixa que nenhum pensamento contrário àquilo que você espera concernente ao teu filho venha naufragar tua fé, porque o Deus que você serve é o Deus de milagre. Lucas 1:37, porque para o Senhor nada é impossível. E creia que um dia aquele filho ou aquela filha que está como filho pródigo, vagando em lugares, trazem sofrimento a eles e aos pais. Um dia ele vai sentir falta da casa do papai. Um dia o Espírito Santo vai falar. Um dia o Espírito Santo vai convencer. Não importa como ele venha, não importa como ele volte, quem está trazendo ele é o poder do Espírito Santo de Deus em resposta à tua oração, em resposta aos momentos que você passou de joelhos dobrados, é Deus respondendo a tua oração. Portanto, não baixe a guarda, não desiste, lute, porque Deus é maravilhoso. Nós lemos um texto, e esse texto, ele é conhecido, porque ele é lido, ele é cantado, até nós cantamos. Esse texto, nós entendemos, sem nenhum esforço, que há uma ordem, não é um pedido.
Ele não está dizendo, vai quando você quiser ou se você quiser. E esse pedido, essa ordem, não é especificamente para o grupo de obreiros. Quando ele deu essa ordem, a igreja estava ali aproximadamente 500 pessoas. Mas quando ele deu a ordem que ele ascendeu ao céu, alguns desistiram, alguns esqueceram da ordem, alguns esqueceram até dele, esqueceram dos milagres que ele operou e eles presenciaram. Quantos dos que desistiram, não aconteceu o milagre operado por Jesus dentro do lar, mas esqueceram? Jesus subiu, pregador, como você prova? Lá do Monte das Oliveiras, embora dar uma caminhada para Jerusalém, vamos entrar no cenáculo. E no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos em obediência a uma ordem do que ascendeu ao céu e disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de quê? De poder. Qual é esse poder? É o Espírito Santo, e ele está na tua vida, ele está em você, ele está aqui porque ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. E quantos estavam lá? A Bíblia, ela esclarece aproximadamente 123 pessoas. O ser humano, ele é imediatista. Alguém faz uma promessa e ele quer que essa promessa seja cumprida na hora. Se não se cumprir, surge a dúvida. E a dúvida, ela mina a fé. E quando se perde a fé, a desistência. Quantos de nós não tem promessa de Deus? Quantos de nós estamos esperando o cumprimento desta promessa? Mas no dia ela vem, um dia esta promessa, ela há de se cumprir, porque nesta Bíblia está escrito: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós estamos diante a um grande desafio, e esse desafio implica disposição, implica cumprimento de uma ordem. E eu, como igreja a qual recebi essa ordem, eu jamais posso me dar o luxo de ficar sentado e não exercer a função a qual ele outorgou a nós já exercer, que é pregar o evangelho a quem? Às vezes dentro do nosso lar, às vezes dentro da nossa casa, às vezes para a nossa família, às vezes para o nosso vizinho. Eu não posso caminhar para o céu e olhar para dentro do meu lar, para o lado direito da minha casa, para os meus amigos, e eu caminhando para o céu e ver a minha família caminhando para o inferno. É inimaginável nós sossegarmos, e esse dessossego ele vem quando a possibilidade de um fim da vida de um dos membros da nossa família for real. Por quê? Porque nós somos muitas vezes omisso à proclamação do Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder transformador de Deus. Quantos de nós não andávamos vagando neste mundo, escravizado, mas num dia, à luz do Evangelho, esse poder foi anunciado a nós, e nós fomos libertos pelo poder que há no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A possibilidade de cada um de nós ganhar uma alma e cuidar dessa alma. Qual foi o maior pregador? E qual é o maior pregador de toda a história? É aquele que levanta o altar dentro do seu lar. É aquele que abre a Bíblia e chama aqueles que estão sob a sua responsabilidade. E começa a falar do amor de Deus. Começa a falar das maravilhas de Deus. O pregador mais eficaz,
É aquele que prega em Jerusalém, é aquele que só sai de Jerusalém quando ele divulgar o Evangelho, falar de Jesus em toda Jerusalém. E hoje qual é o maior pregador do século 21? É aquele que prega dentro do seu lar, é aquele que prega dentro da sua casa, é aquele que não desiste, é aquele que exerce a sua função outorgada por Jesus, e na perseverança da pregação do Evangelho, a salvação vai acontecer dentro do seu lar. Às vezes, irmãos, a gente pensa em fazer missões do outro lado do mundo, quando perto de nós tem pessoas morrendo sem ouvir, ou que já conhecem, mas a gente tem aquele pensamento que é errado. Conhece, vai se quiser. Não é assim que temos que pensar. Jesus, para quem pensa desta maneira, ele dá exemplo. Ele pensou em tudo, como nós agimos em toda e qualquer situação. A ovelha perdida estava perto do Pai, estava sob os cuidados. Ela se perdeu. Ele desistiu dela, ele não desistiu dela, mas para que os meus sejam salvos, é preciso eu falar do amor de Jesus, mas também eu testemunhar, através das minhas ações desse amor. Eu tenho que falar que Jesus é maravilhoso, que Jesus é amor, mas através da minha conduta dentro da minha casa, dentro da igreja, eles têm realmente que chegar a uma conclusão imediata do que eu estou vivendo, aquilo que eu estou pregando. Não adianta eu falar de amor e agir com brutalidade. Não adianta eu falar de paz com uma espada na mão. Eu tenho que falar de amor, mas amar. Eu tenho que falar de paz, mas viver esta paz. E tudo isso eu encontro em quem? Eu encontro no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tempo de Noé, no meu pensamento, foi o maior pregador de toda a história. 120 anos pregando o juízo de Deus que estava por vir. Apenas a família dele, apenas a esposa, os 3 filhos e as 3 noras ouviam atentamente as palavras de Noé sobre o juízo de Deus que viria por causa da desobediência e da conduta imoral da humanidade naquela época. E o juízo veio, mas dentro da arca estava Noé, sua família. Ele estava se lamentando pelos que pereceram, mas de maneira nenhuma com peso de consciência, porque ele passou 120 anos pregando, 120 anos anunciando, mas o primeiro altar que ele levou para anunciar o juízo de Deus que estava por vir, foi dentro do lar dele, dentro da casa dele. E o resultado acontece. Vamos apresentar Jesus dentro do nosso lar. Não desista do teu filho, não desista da tua casa. Pegue a Bíblia, que é a espada do Espírito, abra dentro do seu lar e diz: olha, eu não vou te perder para o mundo, eu não vou me acomodar, eu não vou pregar para o meu vizinho, esquecer de você, minha filha, esquecer de você, meu filho. Você pode não aceitar hoje, mas eu vou perseverar na pregação, e um dia esse Evangelho, ele vai tocar na tua vida e vai transformar o seu ser, e assim você será uma nova criatura. Quantos pais hoje, faça uma análise, quantos pais não estão com a cabeça no travesseiro e aquela acusação não deixa sossegar, pensando naquele filho a qual o Senhor confiou a esses pais a responsabilidade de educar no caminho que deve andar, mas perdi a força. E quando eu perdi a força, não foi na fase adulta, foi quando eu era pequeno, porque fazia o que queria fazer, eu não me importava.
Ia para onde queria ir, eu não me incomodava. Andava com quem queria andar e eu não ligava. Voltava a hora que queria voltar e encontrava a porta aberta sem nenhuma repreensão. É isso que tem levado muitos pais a perderem um filho. Mas está na hora da igreja dobrar o joelho, está na hora da igreja se humilhar, na hora da igreja orar, derrama lágrima que o milagre vai acontecer. Quantos filhos hoje? Eu oro muito a Deus pela minha família. Eu falo muito do amor de Deus dentro do meu lar. Eu falo muitas vezes quando eu estou na minha mesa. O Deus sabe, já foi algumas vezes lá. Eu estou com a Bíblia aberta, eu estou me alimentando. Minha esposa olha, meus filhos olham, meus amigos chegam lá em casa. Eu estou me deliciando nesse maná maravilhoso que não tem outro igual. Me sustenta, me fortalece, me desperta, faz eu me importar com o próximo e falar: olha, o que está escrito aqui não é só para mim. As bênçãos deste livro, o que está escrito aqui é para você também. Missão. Eu vou fazer uma pergunta, e esta pergunta ela serve para mim também. Para quem foi a ordem que Jesus deu? Foi para a igreja ou não foi para a igreja? Foi para nós ou não foi para nós? Qual é o meu comportamento diante dessa ordem? Será que eu estou sendo um filho obediente ou um filho desobediente? Porque o filho obediente, ele cumpre a ordem imposta por seu pai. E o filho desobediente, ele não se importa com a ordem dada pelo seu pai. E eu? Que tipo de filho eu sou? Será que eu só falo de Jesus para alguém quando eu estou no altar? Ou será que quando eu estou na rua, no local de trabalho, em qualquer lugar eu falo? A pergunta é: nós estamos finalizando mais um ano. Faça uma análise. Examine-se a si mesmo. A gente ora às vezes: Senhor, portel é de Jesus. Mas quantas vezes eu saí com a Bíblia nas mãos, nas ruas, falando de Jesus? Como é que a gente vai ganhar portel para Jesus se a gente não sai para falar de Jesus? Como é que eu vou querer um resultado em cima daquilo que eu não estou fazendo e queira que aconteça? Como é que eu vou querer que no hospital as pessoas sejam salvas? Eu não estou indo, nós não estamos indo, e na delegacia? Para quantas vezes você e eu falamos de Jesus para alguém esse ano? Respondemos para nós mesmos. Falta poucos dias para finalizarmos mais um ano. Nós temos o poder de voltarmos no passado através do pensamento. E nós não sofremos amnésia, nós temos uma facilidade de lembrar das coisas. Para quantas vezes, pessoas, eu e você, falamos de Jesus? Através deste falar, nós estamos demonstrando para esta pessoa que nós nos importamos com ela, que nós queremos o bem dela. A igreja tem que pensar muito nisso. A igreja tem que pensar mais nisso. Segundo o último censo, você sabe quantos bilhões de habitantes tem na Terra? Ultrapassou 8 bilhões. 6 continentes. E nesses 6 continentes está distribuído mais ou menos 195 países. Desses mais de 8 bilhões de habitantes, você tem um cálculo de quantas pessoas ainda, você imagina quantas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus? Quase 3 bilhões.
e 800 milhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Aí a gente olha para nós, não é para nós, igreja. Será que nós estamos exercendo? O que eu estou fazendo? Pelo menos eu estou orando para o Senhor abrir as portas do Evangelho para os missionários irem. 3 bilhões e 800 milhões de pessoas ainda não ouviram, e a gente chega a um pensamento rápido. Nós não estamos, a igreja, não estou falando uma igreja portel, é geral, é a igreja geral de Cristo espalhada na terra. Porque ele disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, a toda criatura. E este evangelho tem que ser anunciado. Mas alguém que se dispor aí, tem que se dispor consciente que pode não voltar para o seu lá aqui na terra. De lá mesmo pode subir para o lar celestial. Porque muitos dos nossos irmãos estão sendo martirizados, estão sendo torturados. Barbáries estão acontecendo, mas eles não têm negado a fé. Nós estamos num conforto, nós adoramos livremente. Talvez essa liberdade deixa-nos acomodados, nem sequer em pensar naqueles que estão morrendo sem Cristo, ou naqueles que estão morrendo por anunciarem Jesus. E nós precisamos fazer alguma coisa. As torturas, não vou definir precisamente pelo tempo, dos 12 apóstolos de Cristo, apenas um, ele teve morte natural, João. Os demais foram mortes cruéis, mas não negaram a fé. Assim como Paulo dissera: eu sei que eu tenho crido. Você não sabe a importância desses joelhos dobrados na presença do Senhor nosso Deus. Porque quando a igreja ora, algo maravilhoso acontece. Quando a igreja ora, Deus trabalha. Quando a igreja ora, Deus responde. Quando a igreja ora, Deus faz alguma coisa. Quando a igreja ora, Deus cura. Quando a igreja ora, Deus liberta. Deus, ele responde a oração da sua igreja. Vamos voltar para a igreja primitiva. Herodes mata Tiago, manda prender Pedro com a intenção de apresentar ao povo para matá-lo, porque essas barbáries que ele fazia contra os discípulos, contra a igreja, agradava aqueles que eram inimigos do evangelho. Mas a igreja estava onde? A igreja não se desesperou. A igreja dobrou o joelho na casa de Maria e começou a interceder, começou a orar, começou a reclamar a Deus pela vida de Pedro. Enquanto eles estavam orando, o Senhor envia o anjo, manda no cárcere: olha, em resposta à oração da igreja que está na casa de Maria, o meu anjo vai para te libertar. Ora, irmão, não desiste da tua família, não desiste do teu filho, não desiste da tua casa. Diga: eu vou para o céu, mas o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, as minhas filhas, a minha família vai subir comigo, e nós viveremos para sempre com o Senhor Jesus.